Nobre senador Rubem Figueiró, representante do Estado do Mato Grosso do Sul, que vive, nesse exato momento, um estado de conflitos envolvendo produtores rurais e índios. E há pouco, na sabatina que acontece ainda, nesse exato momento, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, eu indaguei ao indicado, Luiz Roberto Barroso, que vai ser o relator dos embargos apostos no acordo que julgou o caso de demarcação Raposa Serra do Sol, do estado de Roraima, não sobre o mérito, porque não colocaria em constrangimento o indicado para adiantar o seu voto sem conhecer os termos completos do processo, mas sobre a agilidade necessária. E ele respondeu a todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado que estará, com certeza, no topo da lista das prioridades que ele vai ter caso chegue a ser ministro do Supremo, e acredito que deva acontecer, porque percebi das respostas colocadas pelo nobre indicado, advogado e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, a seriedade, pontualidade, coragem, serenidade, ou seja, mostra que tem conhecimento técnico, fático, e foi escolhido com grandiosidade pela nossa presidenta da República, Dilma Rousseff. E hoje eu venho à tribuna, senhor presidente. Senhor senador Sérgio de Souza, me permita interromper. Pois não, senhor presidente. O seu pronunciamento, mas eu quero manifestar o nosso reconhecimento e gratidão mesmo pela sua posição ao indagar do indicado ao Supremo Tribunal Federal sobre questões de ordem indígena, que nos preocupa profundamente. Eu me sinto honrado com a distinção que Vossa Excelência conferiu à bancada de senadores de Mato Grosso do Sul em ser seu intérprete nas indagações feitas àquela jurisconsulta, que possivelmente assumirá a cadeira lá no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado a Vossa Excelência, em nome dos seus colegas senadores de Mato Grosso do Sul. Obrigado, senador Rubem Figueiró. Na verdade, a pergunta foi de ordem temporal, para nós julgarmos o mais rápido possível, porque sabemos que ali tem algumas condicionantes que vão servir para interpretações futuras nas demarcações de terras indígenas. Não estamos aqui tomando partido nem do lado A, nem do lado B. É um caso concreto que está sendo julgado pelo Supremo. Precisamos terminar o julgamento, porque isso vai servir do lead case, da jurisprudência necessária para que nós possamos ter uma regra definida nessa questão no território nacional. Hoje é um dia muito importante, senhor presidente, é o que eu dizia anteriormente, para todo o Brasil. São vários os motivos para celebrarmos o dia de hoje. Primeiramente, trata-se do Dia Mundial do Meio Ambiente, criado em 1972, e aqui cito a presença do amigo Caron, que representa as empresas reflorestadoras do Brasil. Criado esse dia em 1972 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que neste ano de 2013 chama a atenção, a ONU chama a atenção no Dia Mundial do Meio Ambiente para o desperdício da comida, desperdício de alimentos. Quanto nós perdemos no Brasil em alimentos, desde o momento da produção, lá no meio rural, até chegar à mesa do brasileiro, ou depois, quando a mesa é retirada. Nós chamamos aí de sobras. Além disso, o Senado Federal vive, a meu juízo, desde o início desta manhã, uma sabatina memorável na CCJ, processo democrático, o respeito à Constituição e o equilíbrio dos poderes está sendo exercido
em sua plenitude. Acredito que o Senado aprovará, primeiramente na CCJ, em seguida no plenário, o nome do professor Luiz Roberto Barroso, e isso certamente merece a nossa celebração, por se tratar de um excelente indicado pela presidenta Dilma Rousseff. Poucas vezes, como senador da República e estudioso do direito, egresso, inclusive, da carreira do direito, eu vi um indicado tão preparado, sereno, seguro, no seu posicionamento. Isso é fruto de que temos um indicado, evidentemente, com a coragem necessária para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Por fim, o outro motivo de comemoração no dia de hoje é que me parece um marco na transformação, senhor presidente, para melhor do nosso país. Corresponde à sanção da conhecida MP dos Portos. Espera-se que seja editada ainda hoje uma edição especial do Diário Oficial da União para a conclusão deste processo árduo, porém profícuo, que todo o Brasil está acompanhando atentamente, porque ele vai impactar diretamente no desenvolvimento do nosso país. Ontem, a presidente Dilma Rousseff lançou o Plano Safra 2013-2014, que ainda ontem tive a oportunidade de aqui, dessa tribuna, fazer as referências elogiosas a esse Plano Safra. Apresentou-se números extraordinários para o setor que vem desenvolvendo um papel de grande destaque no desenvolvimento econômico e social do país. Parabéns ao agronegócio nacional. No entanto, todos sabem que, para avançar ainda mais, temos que enfrentar o principal obstáculo situado, que é a situação da logística do país. Há muito tempo debatido desta tribuna ou nas comissões da Casa a necessidade imperiosa, senhor presidente, de trabalharmos na redução do custo Brasil. Eu tenho focado o meu mandato nesta causa, a redução do custo Brasil. E tenho incentivado a competitividade da nossa produção. Eu digo com toda a tranquilidade, você pega um aparelho celular como este, você vira e vê Made in China. Mas você compra ele pela metade do preço na Europa ou nos Estados Unidos. Você vê um equipamento agrícola ou um eletroeletrônico produzido no Brasil, é mais caro do que aquele que nós trazemos principalmente dos países asiáticos. O valor de um automóvel, o valor de um trator agrícola, esta diferença, um dia ela vai acabar. E para que ela acabe, nós temos que tirar os nossos entraves internos, e um dos entraves internos é a logística nacional. E hoje ainda discutíamos isso logo pela manhã na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Precisamos avançar, senhor presidente, muito na melhoria da ampliação dos nossos modais de transportes, e a sanção da MP dos Portos é uma medida concreta nesse sentido. Como representante do Estado do Paraná, um estado cuja produção rural é destacada e fundamental para a nossa economia, não poderia deixar de atentar para a necessidade urgente e extrema de tornarmos mais eficiente o escoamento da nossa produção. É essencial combatermos os altos custos dos fretes, as famigeradas filas de caminhões nos portos brasileiros e nos demais, nas rodovias brasileiras, não somente nos portos, algumas rodovias também estão estagnadas pelo Brasil. As filas de navios aguardando para carregar ou descarregar, pagando elevadas taxas de demurragem ou sobreestadia, ou ainda as expressivas perdas advindas do próprio transporte de cargas nacionais, realizado em sua maioria por rodovias, estando muitas delas em condições ainda inadequadas. Desta forma, ao tempo em que me congratulo com a sanção da medida provisória dos portos, atento para a necessidade de continuarmos avançando no desenvolvimento da infraestrutura nacional. Por isso, na semana passada, estive reunido
com o presidente da Empresa Brasileira de Planejamento e Logístico, a EPL S.A., com seu presidente, senhor Bernardo Figueiredo, tratando mais especificamente da logística do transporte paranaense. Minha motivação principal era acompanhar as ações relacionadas à implantação do corredor ferroviário Mato Grosso do Sul, Paraná, composto pelos trechos, senhor presidente, Maracaju, Guaíra, Cascavel. Temos aí um trecho, Cascavel-Guarapuava, sob a administração da Ferroeste, e depois retornando de Guarapuava, Paranaguá, passando por Lapa, Engenheiro Blei, e tive, naquele momento, uma excelente notícia do senhor Bernardo Figueiredo. Porque este caso, especificamente, trata-se de uma alternativa fundamental para o escoamento da produção rural paranaense e também do centro-oeste brasileiro. E exatamente é para combater as grandes filas e as perdas anteriormente citadas. Tive a oportunidade de discutir com o presidente da EPL, o senhor Bernardo Figueiredo, detalhes relacionados à ligação das concessões ferroviárias dentro do Programa de Investimento em Logística para Rodovias Federais do Governo Federal. Em ambos os trechos, aqui citados, aproximadamente 1.000 quilômetros deverá ser licitado até meados de agosto. Também hoje pela manhã, na Comissão de Infraestrutura, foi lido um requerimento de minha autoria para convidar o senhor Bernardo Figueiredo para vir até a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal manifestar-se sobre os investimentos que estamos fazendo neste campo, nesse modal ferroviário. E vale a pena lembrar também, senhor presidente, meu caro Rubem Figueiró, senador Jaime Campos, que é uma região que vai ser atendida, tanto o Mato Grosso do Sul quanto o Mato Grosso, pelas ferrovias. Vale a pena lembrar, porém, que antes serão realizadas audiências públicas promovidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para ambos os trechos. Inclusive, faço questão de destacar a importância da realização das audiências públicas antes do lançamento dos editais, para que possam ser discutidos os principais pontos de concordância e discordância das comunidades envolvidas e que deve ocorrer já agora no mês de junho de 2013, neste mês. Na oportunidade, sugeri ao presidente da EPL que a Universidade Federal do Paraná, que tem lastro know-how na realização de estudos e projetos ambientais, sejam escolhida para nós darmos a agilidade necessária, através do seu Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura, as licenças que devem ser colhidas para o processo de execução desta tão importante obra. E que possamos dar também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agilidades à execução dos projetos necessários para a implantação dessa ferrovia, recuperando o tempo perdido e trazendo a competitividade para a economia do Estado do Paraná. Cabe lembrar que a ferrovia que liga o interior do Estado do Paraná, o interior do Brasil, ao Porto de Paranaguá, foi construída ainda no século XVII, e lembrando por D. Pedro. É uma ferrovia centenária e ineficiente, foi construída a picareta e a enxadão, senador Jarbas. E hoje nós sabemos que o mundo que não otimiza os seus modais de transportes é o mundo que aumenta tem um custo imbuído na sua competitividade e acaba se tornando ineficiente. Desde que cheguei, senhor presidente, ao Senado, tenho procurado, dentre outros temas, trabalhar justamente para tornar mais competitiva a economia nacional e, mais especificamente, a produção paranaense. Por isso, fui o autor da emenda parlamentar junto ao Plano Plurianual, PPA, que destina R$ 1,5 bilhão para a implantação do corredor ferroviário Guarapuava-Paranaguá. Ou seja, estão assegurados as formalidades legais para a execução desta obra.
Para minha satisfação, recebi ainda do presidente da IPL, o senhor Bernardo Figueiredo, o comprometimento e atendendo aí a um pedido de minha autoria, diretamente ao Bernardo Figueiredo, de que o ramal ferroviário de Paranaguá a Pontal do Paraná, uma área de expansão portuária que está acontecendo hoje no Paraná, deve também ser atendido e lançado junto no edital desta grandiosa obra no segundo semestre desse ano. A União prevê um aporte de 91 bilhões de reais em ferrovias e a concessão de 10 mil quilômetros de ferrovias em 25 anos no Brasil. Infelizmente, segundo dados da própria IPL, atualmente 90% das cargas no país são movimentadas por rodovias, devido à deficiência da malha ferroviária, que é centenária. Temos, então, a obrigação de mudar esse cenário. Para tanto, não podemos esquecer também da necessidade de incentivarmos ainda a construção de novas hidrovias. De qualquer forma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, de qualquer forma, como disse há pouco, a AMP dos Portos é um primeiro passo nesse caminho de aprimoramento essencial para que o Brasil defina o verdadeiro papel que terá nas relações comerciais no planeta. Se não trabalharmos intensivamente em busca de maior eficiência na logística nacional, a produção brasileira perderá espaço e isso seguramente refletirá negativamente no desenvolvimento da nação. Concluo, senhor presidente, dizendo, portanto, felicitando a presidente Dilma pela edição e agora sanção da medida provisória dos portos e também ao Congresso Nacional, que aprovou esta matéria, demonstrando a exata noção da importância da abertura dos portos nacionais para a nação brasileira. Quero dizer que nós, senadores da República, que representamos aqui as nossas unidades federativas, temos todos um comprometimento com esse país e precisamos avançar cada vez mais no incremento de mecanismos necessários para diminuirmos o custo Brasil. O custo Brasil, conforme relatado por uma revista de circulação nacional nos primeiros meses desse ano, somente no ano de 2012, teve uma diferença de 180 bilhões de reais em ineficiência do transporte da safra brasileira e déficit de armazenagem. 180 bilhões de dólares são as perdas pela ineficiência dos modais de transportes e da armazenagem, somente na questão do escoamento da safra brasileira. Então, é nesse sentido, senhor presidente, que eu venho à tribuna do Senado Federal hoje fazer, mais uma vez, um apelo a todos os parlamentares e ao governo brasileiro, aos governos estaduais, que venhamos implantar necessariamente, o mais rápido possível, uma incrementação dos modais de transporte brasileiro para que nós tenhamos o custo Brasil reduzido. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.